Olá pessoal, namastê, muita luz, muita paz. A pergunta de agora é, professor, eram realmente os deuses astronautas? Bom, essa teoria fantástica, né, elaborada por um escritor sueco na década de 70, né, quando Erich von Däniken lança um livro com o título Eram os deuses astronautas? E bota uma interrogação. Qual que é a teoria dele, né? A chamada teoria dos antigos astronautas? É de que todos os povos da antiguidade, tanto judeus, indianos, chineses, gregos, maias, astecas, todos os povos da Terra foram, em determinado momento, influenciados por uma intervenção extraterrestre. Mas não esse tipo de intervenção que vocês imaginam. É uma intervenção de auxílio, não de mudança radical. Os ETs, então, em determinadas épocas, se manifestavam, né, através de sensitivos, médiuns, aquilo que eram chamados na época de profetas, né, líderes espirituais. E, através desse contato, esses extraterrestres criavam o que nós chamamos de um auxílio organizacional para que esses povos pudessem ter um processo evolutivo mais organizado. Só que o que o ser humano fazia? O ser humano, a partir desses contatos, dessas inteligências mais avançadas, criavam deuses. Esses seres acabavam sendo considerados deuses para essas comunidades primitivas da época. E a partir desse raciocínio, então, esses seres, eles vinham de tempo em tempo e desapareciam depois, né? Ficavam um tempo longe e esses indivíduos ficavam completamente confusos e perdidos, porque os seus deuses os teriam abandonado, né? Mas, na verdade, era apenas um toque, né, que os ETs davam de tempos em tempos para que aquela comunidade se desenvolvesse, ensinando, presta atenção, agricultura, ensinando astronomia, porque e criando um calendário, porque é muito importante, se você não tiver um calendário, você não planta, porque você precisa saber exatamente a época de plantar, a hora de colher, a hora que vai ter o inverno, quando que vai ter isso. Isso tem que ter marcos, calendários. E o Sol, geralmente, é o grande marco deste calendário, que vai dizer quando que a estação das chuvas estão se aproximando e quando a estação da seca está se aproximando. Então, você tem que aprender a plantar na época certa. E outras questões, que isso é sobrevivência dos povos. Outra questão fundamental é organizacional social. Você precisa ter certas regras de organização política para que possa haver uma ordem institucionalizada dentro dessas comunidades. E isso você entende como os 10 mandamentos, por exemplo, você entende como conselhos de deuses, né? O próprio Alcorão ditado pelo anjo Gabriel. Quem é um anjo Gabriel, né? Por que esse anjo Gabriel dita regras e leis para os muçulmanos seguir, né? Então, tudo isso é realmente uma interferência superior para evitar que o barbarismo dos seres humanos naquela época pudesse ter uma certa ordem, um certo equilíbrio, para que aqueles povos pudessem, então, sobreviver de uma forma organizada, certo? Mas você sabe que, mesmo assim, isso não deu muito certo, né? Dava sempre muito certo para alguns, né, que ouviam, entendiam, compreendiam. Mas, como nós temos uma experiência kármica densa, né, os conflitos eram inevitáveis, o sofrimento, as guerras, todas aquelas coisas eram inevitáveis, né, por causa da própria condição do projeto, a própria estrutura do projeto. Então, a ideia era que esses deuses fizessem um chamado, na verdade, um chamado avatárico, para que a humanidade possa evoluir e não uma interferência direta, eles próprios coordenando a vida na Terra. Não, não é. Eram apenas umas pequenas intervenções para correção de conduta.
Tá? Então, é isso. Então, eram sim os deuses astronautas. Não tenham dúvida disso. Vídeo mais. Se inscrevam em nosso canal, né? Para você ter acesso a mais de 1000 palestras do professor Laércio, para você maratonar e fazer um estudo aprofundado da espiritualidade, tanto na área mediúnica, na área espírita, quanto na área ufológica, na área das práticas orientais, como yoga, tai chi, meditação, e todas essas áreas do conhecimento humano, ok? Física quântica, tá? Então tem tudo lá para você maratonar. Namastê, pessoal!